Hoje eu estou com a missão de trazer uma palavra ao coração de vocês. Queria que você abrisse lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Queria falar um pouco hoje sobre a graça de Deus. Tito, capítulo 2, do versículo 11 em diante. Quantos amam a palavra de Deus? Amém? Tito 2, capítulo 11 até o 15. Vou estar lendo aqui. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto, e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém? Fala disto, e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Aqui Paulo está aconselhando o seu discípulo Tito, e ele começa falando a partir do versículo 11, da graça de Deus, fala também sobre a volta do Senhor, e ele, no versículo 15, ele dá um conselho, para Tito, falando: olha, fala sobre isso, fala sobre essas coisas com a igreja, exorta, repreende, com toda a autoridade, ninguém te despreze. Por que Paulo fala isso? Porque Tito deveria ser um jovem, ministrando a igreja, falando sobre as coisas de Deus, Talvez alguns não estavam considerando aquilo que ele estava falando pela idade, talvez, de Tito, Então, Paulo dá esse conselho a Tito: olha, ninguém te despreze, não é desprezar o Tito em si, mas aquilo que ele estava ministrando, Então, eu queria estar ministrando hoje um pouco sobre isso, falando sobre a graça de Deus e trazendo para nós uma compreensão sobre esse maravilhoso dom que Deus nos deu. Eu estava refletindo e meditando sobre isso durante essa semana, e é uma das coisas que Deus tem derramado sobre a minha vida, sobre a minha casa, durante todos esses anos que eu tenho caminhado com Jesus. Posso falar para vocês que eu estou aqui hoje pela graça de Deus, mas pela graça mesmo de Deus. Era para mim estar em qualquer outro lugar, ou até mesmo um caixão, mas pela graça de Deus, eu estou aqui hoje falando com vocês sobre o amor de Deus, sobre as coisas do reino de Deus, sobre os mistérios do coração de Deus. Há um privilégio maior do que esse, não somente falar a vocês, mas de estar desfrutando de um relacionamento com esse Deus. Isso é graça, irmãos, isso é favor de Deus, isso é misericórdia de Deus sobre nós. Então nós temos lutas, temos batalhas, todos nós temos, mas nós temos sim um motivo do porquê todas as manhãs nós devemos sorrir. Você deve se perguntar: mas que motivo eu preciso ter para sorrir, para me alegrar? Uma conta bancária cheia, um carro novo, saúde, tudo isso é bom, amém? Mas só de você saber que você foi alcançado pela graça de Deus, pelo favor de Deus, reconciliado, e um relacionamento com Jesus, que começa aqui e vai até a eternidade, isso já deve ser um motivo do porquê nós devemos nos alegrar. E alegria, como o pastor falou, não é só sorriso, amém? Você pode muitas vezes estar passando por um momento de tribulação, de tristeza, de angústia, e mesmo assim está
alegre, feliz, crendo, porque há um Deus que cuida da minha e da tua vida. Amém? A graça de Deus, meus queridos, tem dois aspectos. O primeiro dele é o da salvação. Aqui nesse texto eu encontro dois aspectos da salvação de Deus. O primeiro é o de salvação e o segundo é o de santificação. A graça de Deus que nos salva é também a graça de Deus que nos santifica. Nós conhecemos a graça de Deus, no que diz respeito somente à salvação. Amém? A graça de Deus, como diz o texto aqui, é manifestado trazendo salvação a todos os homens, a todas as pessoas, sem distinção de cor, de raça, de pecado, ser pecadinho ou pecadão. A salvação de Deus foi manifestada em Cristo para todas as pessoas. Pode ser a pessoa mais vil, mais horrenda que você possa pensar, que não merece a graça de Deus. Vou falar uma aqui, o Lula. Ele merece, e Jesus morreu por ele também. Amém? Ele necessita da graça de Deus. Citei só um exemplo, né, irmãos? A graça de Deus é para todos os homens. Para todos, sem distinção. Desde o menor ao maior, independente de raça, credo, cor ou distinção. A graça de Deus foi manifestada para todos os homens. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós temos uma mania de fazer uma distinção de classe, A graça de Deus é para aquele grupo, mas para aquela pessoa, para aquele grupo, eu acho que Jesus não morreu, porque para aquelas pessoas, eu acho que a graça não cabe. Não, a graça de Deus foi manifesta na cruz, através de Jesus, chamando todas as pessoas, todas, sem distinção, de raça, de cor, de pecadinho ou pecadão. Amém? Romanos 3, 23, fala assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu e você, sem a graça de Deus, sem o favor de Deus, estávamos mortos em nossos pecados. Todos pecaram. Eu e você, todos os que nasceram sobre a face da terra já nascem debaixo dessa maldição do pecado. Amém? Mas no versículo 24 fala assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então o texto fala que todos nós pecamos, todos nós, sem distinção, estávamos excluídos, separados da glória de Deus. Não tinha como nós desfrutarmos da glória de Deus, de um relacionamento com Deus, pelos nossos méritos, pela nossa santidade, pela nossa capacidade, se não fosse Jesus ter vindo aqui, caminhado como um homem, morrido numa cruz e ressuscitado. Por isso o texto fala que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça. Por isso que eu disse que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e não apenas a alguns, mas a toda a humanidade, a chamada à salvação, porque toda a humanidade estava debaixo do pecado. Amém? E essa é a primeira coisa que a graça de Deus opera em nós, opera nas pessoas, é a salvação. A graça de Deus nos convida à salvação, nos convida a uma reconciliação, nos convida a uma mudança de ambiente, amém? A sair de um lugar de morte, de condenação, de um jugo de pecado, e sermos conduzidos a um lugar de vida. Colossenses 1,13 fala que Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, salvação, amém? Romanos 5,18 fala assim, pois assim como uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. O juízo de Deus, a ira de Deus, a condenação de Deus veio sobre todos por um só ato de desobediência em Adão, mas também por um só ato de obediência, Cristo Jesus.
Ele liberou sobre todos nós a graça que nos justifica para uma vida plena na presença de Deus. Você se alegra com isso? Meu querido, e o coração de Deus, o desejo do coração de Deus, e eu creio que tem que ser o meu e o teu, é que todas as pessoas conheçam essa graça. Você não tem desejado isso? Você não olha para uma humanidade caída, para um mundo caído, para pessoas debaixo de julgos, debaixo de sentenças de morte, e você não almeja isso? Se você foi alcançado, se você foi salvo, qual deveria ser o maior desejo do teu coração, do meu coração? Que outras pessoas também fossem salvas. Mas muitas das vezes nós não entramos na rotina da vida, vamos dizer assim, né? E nós acabamos esquecendo que há pessoas do nosso lado precisando talvez de um abraço, de uma palavra, no seu trabalho, aqui na igreja, na rua, no mercado, numa padaria, aonde você vai, você encontra pessoas necessitadas de ouvir algo que você carrega e que pode mudar o destino dessa pessoa eternamente. Talvez a pessoa está caminhando naquele momento, passa ao seu lado, está com o pensamento de tirar a sua vida, e você olha para aquela pessoa e sabe que Deus está lhe direcionando a fazer algo e não faz. Aquela pessoa vai passar por você e talvez eternamente vai seguir um destino de destruição. Há uma graça sobre a tua vida, há uma graça sobre a minha vida, e nós precisamos que o Senhor nos incomode. E eu não falo só de você ir para a África, eu creio que isso é maravilhoso, tremendo também, se Deus separar você para isso, mas aqui onde você está, onde você colocar a planta dos seus pés, Deus lhe chama para ser um missionário, a ser um proclamador do amor de Deus, dessa salvação que foi manifestada a todos os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, fala assim, isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas. Quando nesse texto aqui está falando, Paulo aconselhando Timóteo, falando sobre o princípio da igreja orar coletivamente em intercessão pelos homens. Ele está falando no 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4, ele está falando a Timóteo para que ele exorte a igreja, admoeste, pois, antes de tudo, que se faça precações, orações, intercessões por todos os homens. Ele está falando a Timóteo, olha, admoesta a igreja para que a igreja ore, interceda por todas as pessoas, pela sua cidade, pelo seu bairro. Aí no versículo 13 fala, olha, isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas. Então, quando se fala em salvação, se fala em intercessão também. Pessoas não serão salvas se nós não intercedermos por elas. Se a igreja não orar, se a igreja não clamar, se a igreja não colocar os joelhos no chão e gemer pela sua cidade, pela sua família, por aquilo que está, pelos seus filhos que estão fora talvez da igreja, Deus espera isso de nós. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus, para mim e para você como filho. Nós precisamos clamar para que Deus produza salvação no lugar onde nós estamos. Por isso, Paulo fala a Timóteo, isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Taça bonita. Isto é bom e agradável diante de Deus, amém? E se somos alguma coisa, irmãos, ou se fazemos alguma coisa para Deus, por causa da graça dele, amém? Se somos alguma coisa, ou se fazemos algo para Deus, não é porque nós somos bons. Eu não estou aqui porque eu sou bom, irmãos. Eu não mereci estar aqui. Eu sou terrível. Alguns poucos me conhecem.
conhecem eu aqui pregando, talvez, algumas vezes aqui, mas, pela graça de Deus, os meus olhos estão fitos em Deus, buscando dia após dia e clamando a Deus para que eu possa permitir que Deus faça o que Deus quer fazer em minha vida. Amém? Se somos alguma coisa ou se fazemos algo para Deus, é por causa da graça dEle, é por causa do favor dEle. Paulo, que foi o grande apóstolo Paulo, que pregou, que viajou, que escreveu tantos livros do Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, ele fala assim, pela graça de Deus, sou o que sou. Pela graça de Deus, sou o que sou. Ele fala assim, continua, e a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, olha só, trabalhei mais que todos eles, mas não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. O que Paulo está querendo dizer? Que ele mesmo, partindo dele mesmo, nada, não poderia fazer coisa alguma, se não fosse a graça de Deus, o favor de Deus, impulsionando ele para que ele fizesse aquilo. A palavra de Deus diz, amai a vossos inimigos. É possível isso, sem o amor de Deus, sem a graça de Deus? Amar alguém que faz mal para você, humanamente falando? Não é. Você vai odiar essa pessoa. Mas pela graça de Deus, pelo amor de Deus, quando você é batizado nessa graça, nesse amor de Deus, Deus lhe derrama tanto amor, que você tem um desejo profundo, que aquela pessoa que odeia você, conheça esse Deus. É claro que você não vai poder ter sociedade com o inimigo. É impossível você ter sociedade com alguém que não quer ter sociedade com você, ou ter amizade com alguém que não quer ter amizade com você. Mas você vai amar aquela pessoa. Por quê? Porque há algo em você que faz você olhar para aquela pessoa e não ver aquela pessoa, mas ver Cristo que morreu por ela. Amém? E isso lhe faz amar aquela pessoa, por quê? Porque você vai amar aquela pessoa, porque você vai ver Cristo nela, e você ama a Cristo de todo o coração. Então você vai amar aquela pessoa, até que aquela pessoa conheça a Cristo. Então é isso que a graça de Deus faz em nós. Paulo dizia, pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Amém? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, fala assim, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Olha só o que Paulo fala. Não que eu possa reivindicar algo de mim mesmo, como se eu pudesse fazer algo de mim mesmo para Deus, pelos meus méritos, pelas minhas realizações, pelas minhas conquistas, pelo meu estudo, pela minha inteligência, pelo meu conhecimento, pelo tanto de livros que eu li, pelo tanto de faculdades que eu fiz. Não é isso, irmãos. Não é pelos meus méritos. Paulo era fariseu dos fariseus. Paulo era conhecedor de várias línguas. E Deus fez ele cair, cegou ele, abriu os olhos dele, para que ele pudesse ver o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro entendimento que vem de Deus, que vem do alto, que não vem do nosso estudo apenas. Não estou fazendo apologia dizendo que isso é errado, amém? Estude, leia, busque isso, mas entenda como Paulo entendeu aqui, não era por causa disso, era por causa da graça de Deus, por causa do Espírito de Deus dentro dele, que fazia com que ele visse coisas, entendesse coisas que ele não entendia antes, conhecendo tudo o que ele conhecia. Amém? Paulo conheceu a graça de Deus, por isso ele poderia dizer isso, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos,
mas a nossa capacidade vem de Deus. Por isso, nunca diga que você não pode fazer. Porque se Deus é contigo, se Deus é na tua vida, se Deus está te direcionando a algo, Ele vai te capacitar, amém? A graça de Deus, ela salva os piores de nós, amém? E capacita também os mais incapazes. É isso que a graça de Deus faz. Ela salva os piores de nós e capacita os mais incapazes dentre nós. É isso que a graça de Deus faz. Abra comigo lá em Timóteo para vocês verem. 1 Timóteo, capítulo 1. A partir do versículo 12. Paulo, ele conheceu muito bem essa graça. E ele falava muito sobre isso. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, olha só o que ele fala, que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor e insolente. Contudo, Ele me concedeu misericórdia, porquanto fiz o que fiz mediante ignorância e incredulidade. E olha no versículo 14 que ele diz: e a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E olha no versículo 15: esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e não os santos, os pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o pior. Olha o que Paulo fala. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele fala, olha, dessa classe de pecador aí, ó, eu, Paulo, sou o pior. E por que ele era o pior? Porque ele perseguia a igreja. Ele conhecia as coisas de Deus e procedia de uma maneira contrária, matando, perseguindo, arrastando, blasfemando contra Deus. Ele falou, olha, eu que era esse cara, o pior, alcancei misericórdia. Aí ele fala no versículo 16, todavia, por este motivo mesmo, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, e me tornasse num modelo para todos quantos haveriam de crer nele, para a vida eterna. Paulo foi alcançado porque Deus queria colocar ele como um modelo, dizendo, olha, se eu alcancei Paulo, se eu salvei esse cara que era ruim, que era um cabra ruim, se eu alcancei Paulo, eu posso alcançar qualquer um. E as pessoas olhavam para Paulo e falavam, se Paulo foi alcançado pela graça, se Paulo está fazendo isso, eu também posso. Amém? Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso. E a sua graça é maravilhosa. E a maneira pela qual nós acessamos essa graça é por meio da nossa fé, amém? Quantos aqui têm fé nessa graça? Quantos aqui creem nessa graça? Porque sem essa fé, você não acessa essa graça. É o que diz em Efésios 2:8, pela graça sois, você é salvo pela graça. Mas o texto continua e fala assim, ó, por meio da fé. Você acessa a graça por meio da sua fé. Logo, sem fé, você não acessa essa graça que te capacita, mesmo sendo quem você é. Por isso que muitas pessoas desistem, retrocedem, quando começam a olhar para si, para seus erros, para suas falhas, param de olhar para a graça por meio da fé, e pela incredulidade começam a olhar para si, amém?
A incredulidade é uma barreira, é um muro que nos faz olhar para as circunstâncias, que nos faz olhar para nós, que nos faz ouvir as opiniões e os decretos e os rótulos de Satanás sobre a nossa vida. Mas quando nós acessamos pela fé a graça desse Deus maravilhoso que foi derramado em Cristo Jesus, e nós vemos o que Cristo fez por nós, nós cremos que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Romanos capítulo 5 e versículo 2, olha só o que diz lá. Romanos 5 e versículo 2. Por intermédio, versículo 1. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça. Jesus é quem nos concede a fé que nos faz ter acesso à graça. Amém? Jesus morreu e ressuscitou e deu para você e para mim o dom da fé. Essa fé e esse dom, essa convicção que há no teu coração do amor de Deus, é o que te faz acessar a graça de Deus. Por isso o texto fala, por intermédio de quem, Jesus, obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Quando você tem essa convicção, essa fé no teu coração, na graça de Deus, as circunstâncias vão vir, as situações vão vir, a tua alma vai gritar, como diz Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja nada, os campos sejam arrebatados, as vacas, tudo seja, não haja nada ao meu redor, eu, todavia, me alegrarei no Senhor. Como que Abacuque fazia isso? Pela fé. Amém? É a fé que nos dá acesso à graça. Por isso hoje eu digo para você, não perca a sua fé. Alimente a sua fé e acesse a graça por meio dessa fé, amém? Queria citar um exemplo aqui de Tomé, amém? Quantos conhecem a história de Tomé? Tomé é aquela história que todo mundo lê, vou ler aqui para nós, João capítulo 20, rapidamente, onde Jesus aparece aos discípulos, depois que ele ressuscita dos mortos, e ele vem até os discípulos, se apresenta, e Tomé não estava entre os discípulos quando Jesus apareceu. E aí os discípulos vêm e falam para Tomé, olha, o Senhor ressuscitou, ele apareceu aqui. Aí, olha só no versículo 24 que diz, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles. Eu quero trazer essa palavra para trazer um fundamento sobre esse princípio, para que nós possamos crer, amém? E somente pela fé nós podemos ter acesso à graça de Deus. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser na minha mão, no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Olha só, Tomé tinha uma fé, eu só vou crer se eu ver. Ele tinha uma fé, né? Eu só creio se eu ver. E muitas das vezes nós estamos desse jeito, amém? Nós só cremos em Deus se eu ver um milagre. Se eu ver algo acontecer, nada está acontecendo, então Deus não está na minha vida. E Tomé era desse jeito, olha, eu só creio se eu ver. Se eu não ver, eu não vou crer.
E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo. Jesus é maravilhoso, amém? Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então Deus e Jesus, Ele espera que nós não sejamos como Tomé. Deus manifestou graça e favor para Tomé. Tomé tinha uma fé circunstancial. Ele cria só se ele contemplasse com seus olhos. Se ele não vesse, ele não cria. Tomé era um cara mau, ruim? Não, porque Jesus aparece para ele. Ele era um discípulo. Ele tinha uma sinceridade no coração dele. Ele amava Jesus, ele amava Deus, mas a fé dele estava baseada somente nas circunstâncias. E Jesus vem até ele, pela misericórdia, pela graça dele, aparece a Tomé e fala: olha aqui, Tomé, você precisa ver? Então veja, Tomé, porque mesmo você não crendo, sem me ver, eu amo você e eu apareço para você, para que você creia. E ele apareceu a Tomé, mostrou os cravos, e no final ele fala: olha, porque Tomé me viu, ele creu, amém. Mas bem-aventurado quem não viu e creu. Então o Senhor espera que nós sejamos estes, que não precisamos ver coisas acontecer, ainda que as coisas possam acontecer, amém? Ainda que Deus permita situações, experiências sobrenaturais para fortalecer a nossa fé, mas ainda que essas coisas não aconteçam, continue crendo na graça de Deus. Amém? Meu querido, e essa graça do Senhor está disponível para todos nós, para mim, para você, e para aqueles que creem. Por isso que em João, capítulo 1:16, fala assim, e da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça, com graça sobre graça, graça hoje, graça amanhã, graça depois de amanhã, amém? Todos nós temos recebido, temos bebido dessa plenitude, graça sobre graça. Todos os dias há uma provisão de graça para mim e para você. Todos os dias. Todos os dias. E essa salvação de Deus é para todos nós. E essa é a primeira coisa que a graça de Deus opera em nós. A salvação, amém? A graça de Deus nos convida não somente a nós que estamos na igreja, mas aquelas pessoas que estão lá fora, que nós pensamos que são piores do que nós. A graça de Deus é para elas também. Amém? A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Mas a segunda coisa que a graça de Deus opera em nós, depois de salvar, é nos santificar. Amém? Olha o que diz lá no versículo 12 de Tito capítulo 2. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então a graça que nos salva é também a graça que nos ensina, nos santifica, para que vivamos uma vida de santificação, uma vida de purificação, de transformação diária diante de Deus. E santificação, meu querido, não é moralismo, nem legalismo. Santificação é Deus nos conformando à imagem do Filho de Deus. Amém? Santificação não é o quão perfeito você é, o quão moralmente bom você é, ou o quanto você consegue andar nas regras, nas leis de Deus, não. Santificação é você estar caminhando uma transformação diária, na semelhança do Filho de Deus. É o que diz em Romanos 8:29,
porque aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso é santificação, amém? É Deus nos transformando, nos regenerando, nos lavando dia após dia, uma transformação para que nós possamos ser semelhantes a Jesus. E isso é um processo que leva tempo, amém? E uma perseverança da nossa parte naquilo que eu tenho falado. Nós temos que ter uma fé que olha e acessa a graça de Deus, porque é essa graça que vai nos capacitando, vai nos santificando, para que nós dia após dia possamos ser mais parecidos com Jesus. E quando Ele vier arrebatar a igreja, nós possamos subir com Ele, amém? Isso é a obra de Deus na minha e na tua vida. Filipenses 1,6 fala isso, né? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. O Senhor começou uma boa obra. Quando fala da graça que se manifestou, trazendo salvação, fala dessa obra que iniciou na minha e na tua vida. Não sei quando você teve o teu encontro com Jesus, mas ali a graça se manifestou, ali a obra de Deus começou, ela não terminou ali, amém? Foi o início. Mas agora Deus, a partir desse momento, Ele começa a desenvolver em você essa santificação, essa transformação, onde eu e você somos conformados, dia após dia, na imagem do Filho de Deus. Por isso, você olha para uma pessoa, nós não podemos julgar a pessoa pelo que ela é agora, amém? E nem nós podemos nos julgar pelo que nós somos agora. Nós temos que perseverar em Deus, porque até o dia do Senhor, nós estaremos em obras diante dEle. Então tenha paciência com você, amém? Tenha paciência com você, não se julgue, não se cobre em demasia. Tenha paciência, porque Deus está fazendo algo em tua vida, e Ele faz da maneira que Ele quer fazer, à medida que você persevera, caminha olhando para Ele, amém? Provérbios 4,18 fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. Quem aqui é um justo de Deus, justificado pelo sangue de Jesus? O teu caminho, a tua vereda é como a luz da aurora, inicia e vai brilhando até ser dia perfeito. Leva um tempo, é um processo, amém? Onde Deus vai transformando, vai nos aperfeiçoando a sua imagem. E eu termino lendo o versículo 13 e o versículo 14, que fala assim, aguardando a bem-aventurada esperança, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Todo esse processo de salvação que a graça faz e de santificação que ela faz em nós, é justamente enquanto eu e você nós aguardamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, amém? Enquanto nós aguardamos a volta de Jesus, a graça de Deus, ela vai nos santificando, nos aperfeiçoando, nos moldando, para que nesse dia nós possamos ser encontrados semelhantes ao Filho de Deus, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 14 fala assim, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, salvação para todos, e purificar para si, santificação, um povo seu especial, zeloso de boas obras. Porque Jesus Cristo se entregou a si mesmo por nós, para nos remir, para nos libertar, para nos salvar da iniquidade e para nos santificar, para nos purificar, um povo para Ele mesmo, seu, especial, zeloso de boas obras. Isso é a missão de Deus na minha e na tua vida. O Senhor
morreu e ressuscitou, caminhou entre nós para vencer, para cobrir aquilo que Adão fez de errado no Éden, para restaurar aquilo que foi perdido no Éden, para trazer o homem novamente para Ele, para nos libertar do pecado e para nos aperfeiçoar e nos transformar, para que Ele pudesse nos levar para a sua glória. Amém? Levante-se de pé, quero orar com você. Espero que essa palavra tenha abençoado o teu coração. Eu creio que Deus, Ele está fazendo isso na minha e na tua vida, amém? Ele tem feito isso na minha vida. Em 2008 foi quando eu encontrei o Senhor. Fazem 12 anos. Durante esses 12 anos, eu vi quanta coisa o Senhor fez em minha vida. E quanta coisa o Senhor está fazendo em minha vida. E que se eu não tivesse essa fé, nessa graça de Deus, que é derramada dia após dia sobre as nossas vidas, há muito que já teria retrocedido. Se Deus, pela graça dEle, pelo amor dEle, não tivesse fortalecido essa fé, na misericórdia, no favor dEle, no sacrifício dEle, nos méritos dEle, e não nos meus méritos, há muito que eu já teria retrocedido, porque daí eu estaria olhando para mim mesmo, para a minha bondade, talvez para os meus erros, e talvez teria ouvido a voz de Satanás, das acusações, da condenação. E hoje eu quero orar sobre a minha vida, sobre a tua vida, para que nós possamos ouvir a voz certa, que é a voz do Espírito Santo de Deus nos nossos corações, amém? Ouvindo a voz do nosso Deus, do nosso Pai, que nos chama a este lugar de cura, de restauração, de transformação, dessa graça que foi manifestada, trazendo salvação a todos nós. E a única coisa que Deus quer, que nós creiamos nisso, que nós possamos acessar a graça dEle, e permitir que essa graça dEle, derramada sobre nós, nos transforme, nos capacite, nos liberte, dia após dia, na imagem e na semelhança do Filho dEle. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, Pai.